tema, tá? Da carta aos Romanos. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vamos lá. Não me envergonhe das boas notícias. Qual que é a boa notícia que Paulo tem para dar? Da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Isso, essa é a boa notícia. Essa boa notícia da salvação é exatamente o que eu expliquei para você aqui, o plano, né? O que ele vai falar? Deus amou o homem era pecador, mas aquele que estiver em Cristo pode ser reconciliado com o Pai por meio do sacrifício que ele fez a nosso favor. Então não me envergonhe do Evangelho. O que esse Evangelho é? Poder de Deus para salvar. Por que o Evangelho é poder de Deus para salvar? Qual outro remédio, antídoto que tem para a salvação? Nenhum. Só que o Evangelho, isso aqui, é o poder de Deus para salvar. Qual o instrumento? A fé. Então o Evangelho, a boa notícia de que em Cristo o homem estará reconciliado com Deus, essa boa notícia, o plano da salvação, essa boa notícia, é um poder capaz de salvar por meio da fé. E a vida do justo, esse será salvo, do princípio ao fim, será pela fé. Olha aqui, verso de número 17. Pode ler, Terezinha? 17? É. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, o justo viverá pela fé, de fé em fé, do princípio ao fim é pela fé, tá bom? Agora tem um fator muito relevante aqui. Ele fala, o Evangelho revela a justiça de Deus. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. Vamos ver se a gente se dá até mais além. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Que justiça é essa que ele está falando? A justiça nos faz lembrar de quê? Que ambiente? Correto. Tribunal, Um ambiente de tribunal. Não é no tribunal que se faz a justiça? Nem sempre. Entendeu? No humano não, né? Mas deveria ser, né? O lugar onde as causas são levadas, tá bom? Então, no tribunal aonde se exerce a justiça, tá bom? Então, existe uma prova contra um ser, existe uma forma de justificá-lo e ali há argumentação para que se chegue a uma conclusão e a justiça seja estabelecida, certo? Então, o homem pecou e a justiça foi feita. O salário do pecado é a morte, certo? Mas Deus estabeleceu uma forma de salvar o homem, e essa forma de salvar o homem, entendeu? Vai ser revelada pelo próprio Deus, eles exercendo a justiça para a justificação desse homem. De novo, como é? O homem está numa situação de pecador. Certo. E Deus vai exercer a sua forma de tirar o homem dessa posição de pecador, Certo. fazendo justiça, só que não justiça no sentido de juízo, mas fazendo justiça para poder tirar esse homem de lá. Ou seja, dentro de uma regra ou de uma norma estabelecida. Por exemplo, assim, imagina que
falo assim, ó, Terezinha, você está condenado. Tá certo? Até ali a justiça te coloca na posição de condenação. Certo. O Caio é teu advogado e ele vai apelar para um recurso, dizendo assim, olha, eu vou apelar para o recurso X, entendeu? Para libertar ela. Certo. Essa forma, entendeu? É uma forma de fazer justiça. Só que essa forma de fazer justiça agora é para ter o livramento. Justiça para condenação, justiça para livramento. Ou seja, está se utilizando da lei para poder te salvar. Certo. Deu para entender? Ok? Tudo bem? Tá? Então, Deus exerce justiça, o homem pecador está separado. Só que Deus tem um plano de justiça como advogado para justificar o pecador. Certo. Esse plano para justificar o pecador, ele vai explicar. Certo? Certo. Então, a carta de Paulo aos Romanos é a explicação de como Deus estabelece a sua justiça para justificar o homem. Tá? Carta de Paulo aos Romanos, como é que Deus estabelece a sua justiça para justificar o homem. Certo. Tá bom? Tá bom? Ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu peguei, nós estamos aqui, eu posso pegar vocês aqui, vamos andar aqui na igreja, levar vocês a andar aqui na igreja, tá bom? Depois eu pego vocês, coloco dentro de um helicóptero, falo, vamos sobrevoar aqui o bairro, e aí a gente voa aqui, você enxerga onde fica a igreja em relação ao bairro, entendeu? Depois eu pego vocês, a gente vai de avião, você vai enxergar, entendeu? A ilha. O Japão, né? A ilha, né? E depois eu levo vocês e aí a gente vai lá no espaço para enxergar toda a Terra. O plano da salvação é algo local. Então o que eu estou fazendo agora, tá? Eu estava aqui, ó, plano da salvação. Eu vou ampliar o plano da salvação, só que ampliou mais para o lado, né? Aqui, botou. Diminuiu um pouquinho. Uma bolinha. A educação artística a gente não foi. Será que era isso? Não sei. Talvez funcionasse, né? É uma ideia. Tá? Resumindo, tá? A gente está num ponto e aí a gente vai ampliar a ideia. Para mim ampliar essa ideia, nós vamos trabalhar agora com conceitos. Será que estão pesados demais? Bom, eu vou tentar. Se vocês perceberem que ficou pesado demais, a gente vai diminuir, tá bom? Então, Paulo, chamado por Deus para apresentar a mensagem de salvação. Tudo bem até aqui? Essa mensagem acontece por meio da Justiça de Deus. Não, por meio da fé. Entendeu? A fé é o instrumento que Deus vai usar para justiça, ou seja, para justificar o pecador. Tudo bem? Até aqui? Sim. Tá? Abraão é um exemplo. Dúvidas? Não? Abraão foi justificado pela fé. Então, nessa estrutura, para mostrar como Deus exerceu a sua justificação, Paulo precisa, em primeiro plano, mostrar que o homem é pecador. E ele vai começar mostrando que os gentios são pecadores. Por quê? Porque ele está escrevendo para uma igreja. Essa igreja tem judeus, certo? E tem gentios. Mas os judeus olhavam para os gentios como sendo já pecadores, aqueles que não conheciam Deus, tá bom? Então, para mostrar para os gentios que os judeus e gentios que eles são pecadores, mas ele vai por etapa. Primeiro ele vai mostrar que o gentio é pecador, tá certo? Depois, quando o judeu fala, eu sabia que ele era pecador, ele fala, agora eu vou mostrar que o judeu é pecador. E depois que o judeu se vê que é pecador, ele fala, agora eu vou mostrar que todos são pecadores. Tudo bem? Gentil, judeu, todos. Verso de número 18 até o verso 32. A culpa dos gentios. Se quiser anotar
tá? Um caderno aí. Verso 18, capítulo 1, do 18 até o 32. Ou seja, o homem sem Deus, ele suprime a verdade e pratica o que é errado. Entendeu? Ele é pecador, ele vai fazer isso. Entendeu? E aí ele vai falar, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, esse homem pecador não desprezou o conhecimento de Deus? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma posição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Por isso tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, entendeu? Desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Quem é que ele está descrevendo aí? Nós. O homem pecador. Então ele está dizendo que o homem, devido à quebra desse relacionamento com Deus, por causa do pecado, ele se tornou assim. Aí você fala, puxa, mas eu nunca matei ninguém, entendeu? Mas talvez você foi bisbilhoteiro de estar cuidando da vida do outro. Isso é pecado também, entendeu? Ah, eu fui caluniador, entendeu? Quem não foi desobediente aos pais? Ingratos, implacáveis. O que é implacável? Eu não gosto de uma placa, de uma regra. Alguém fala assim, cara, não pisa aqui. Aí você falou, eu vou pisar, qual é o problema? Implacáveis. Ele está dizendo que as pessoas que praticam essa ação, elas são Separados de Deus. separadas, são pecaminosas. Obrigado, Senhor. Entendeu? Tá? Então, o que ele está querendo provar? A princípio, ele está querendo provar o seguinte: olha, eu quero mostrar para vocês que os gentios, ele está começando a escrever, aqueles que não são da comunidade judaica, eles são pecadores de natureza. E por isso eles praticam todas essas coisas. Tá bom? Tá bom. Ok?